O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Bem-vindo ao Bastidores CNN, presidente. Alegria, Tainá, estar aqui participando do Bastidores, te cumprimentar e cumprimentar todos que nos assistem pela CNN. Presidente, vamos fazer um pouco da cronologia dos fatos, jogar para frente o que aconteceu. Foram cerca de 30 horas ali do plenário sequestrado por esses parlamentares de oposição. A gente assistiu ao vivo a dificuldade do senhor conseguir fisicamente tomar de volta a sua cadeira. Quando tentou, recebeu negativa de alguns parlamentares que, mesmo diante de conversas ao longo do dia, costuras que foram feitas a portas fechadas pelos seus líderes próximos, se negaram a entregar a sua cadeira. Esses parlamentares, eles serão punidos? Importante dizer, Tainá, que o que nós estamos vivendo no Brasil atualmente é um momento completamente atípico. Nós temos uma crise instalada em diversos pontos da nossa organização institucional. Nós temos hoje uma crise entre os poderes, nós temos um cenário internacional desafiador com essa nova decisão do governo americano de impor tarifas ao Brasil. Nós temos um ex-presidente da República com uma decisão de prisão durante o início dessa semana. Nós temos o atual presidente da República, que está no seu terceiro mandato de presidente e já trabalhando a ida para o quarto mandato, e essas decisões elas são politicamente construídas já a partir desse ano. E temos tudo isso sendo tratado na casa de maior representatividade do Brasil, que é a Câmara dos Deputados, uma casa com mais de 500 parlamentares de diversas correntes, de diversos campos políticos, que lá expressam a sua opinião e o desejo do eleitorado que representam. Então, isso é para qualquer presidente que estivesse sentado na minha cadeira, desafiador. E nós tivemos essa semana um episódio triste, que nós nunca antes havíamos vivido, que é de você ter uma obstrução física dos trabalhos, né? Essa decisão ela foi tomada pelos partidos de oposição, tanto na Câmara como no Senado, na última terça-feira. E nós não estávamos nem em Brasília, porque tínhamos uma agenda prévia na Paraíba, estado que eu tenho orgulho de representar aqui na Câmara dos Deputados. Começamos a acompanhar o desenrolar dessas ações e todos sabem que, pelo meu perfil, eu sempre optei pelo diálogo como instrumento e ferramenta para resolver os imbróglios e os problemas do dia a dia. E foi isso que eu fiz mais uma vez. Retornei para Brasília ainda na terça-feira e comecei a conversar com todas as lideranças políticas representadas na casa, com os partidos de oposição, com os partidos da base aliada do governo, para que pudéssemos construir, dentro de um cenário complexo, a melhor saída possível. E essa saída ela foi construída, sim, ao longo desse dia. Depois de muito diálogo, os trabalhos foram retomados e eu posso dizer que essa guerra ela foi vencida sem precisar atirar. Não é? Muitos confundem, não é, essa nossa ação com uma ação que poderia ter sido mais enérgica, que poderíamos ter usado a força, e eu estou completamente certo que eu tomei a decisão correta. Você chegou a chamar a Polícia Legislativa no plenário? A Polícia Legislativa ela está no plenário constantemente. Eu jamais passou pela minha cabeça, eu jamais agiria para usar a força física, porque não se tratava de um protesto, Tainá, de pessoas que estão fora do parlamento. Não era um movimento grevista, não era um movimento sindicalista, não era nenhum tipo de movimento que estava invadindo a Câmara dos Deputados, como já tivemos. Era um movimento de parlamentares que pertencem à casa, que nós temos que respeitar, são colegas que estavam lá, não estavam fazendo a coisa correta na minha avaliação. Mas eu tenho que levar isso em consideração, que eram parlamentares, deputados e deputadas federais, que decidiram fazer essa obstrução. E aí fomos fazer essa conversa durante todo o dia da quarta-feira. Nós sempre colocamos que não estaríamos ali negociando pautas para que a normalidade fosse retomada. Não há nenhum tipo de negociação, porque nós não negociamos a condição de presidir e fomos nessa construção retomando, através do diálogo, os trabalhos da casa. Com relação às punições aos parlamentares, que inclusive nós soltamos um ato porque é o que regimentalmente me cabe, enquanto presidente, tem a prerrogativa legal da mesa diretora punir qualquer parlamentar que venha se exceder, que venha cometer algum tipo de
de comportamento não condizente com o decoro parlamentar, e nós vamos agora, a partir daí, avaliar a mesa diretora, não é a decisão exclusiva do presidente, é avaliar essas possíveis punições. Desde o dia de ontem nós temos analisado as imagens, infelizmente tivemos também casos de agressão que não são, para nós, permissíveis. Eu acho que não se pode permitir que um parlamentar agrida o outro dentro do plenário da Câmara. Nós já suspendemos recentemente parlamentares que se excederam, como foi o caso do deputado Gilvan da Federal e do deputado André Janones. Eles estão suspensos. O deputado Gilvan retornou agora após o recesso, ficou 3 meses suspenso. O deputado Janones está 3 meses suspenso. E nós vamos fazer uma reunião da mesa ainda na tarde desta sexta-feira para que possamos decidir sobre essas possíveis punições a parlamentares que se excederam, que obstacularizaram os trabalhos, parlamentares que cometeram agressões, para que a partir daí a mesa possa se manifestar. Não é uma ação única, individual do presidente, é uma ação colegiada da mesa, que tem essa prerrogativa regimental de enviar para o Conselho de Ética o pedido de punição, e o Conselho tem um prazo de 3 ou 5 dias úteis para poder se manifestar concordando com essa punição a esse ou aquele parlamentar. Repito, o que aconteceu foi grave, não é admissível, mas penso que a solução foi resolvida da forma mais serena, mais tranquila possível, para que a casa pudesse retomar a sua normalidade. E a normalidade foi retomada para que voltemos a obedecer o regimento, voltemos a ter a obstrução no painel, que é isso que garante ao plenário e ao funcionamento da Câmara dos Deputados a sua normalidade e a condição de se ter o debate pleno e amplo em favor do Brasil. Para a gente entender em que ponto que está isso, presidente, o senhor fala de uma reunião hoje com a mesa diretora para deliberar sobre essas punições, certo? Sim. Mas o senhor defende que esses parlamentares sejam punidos? O senhor se sentiu desrespeitado? Uma imagem que a gente lembra é o Marcel Van Hatten sentado, se negando a deixar a sua cadeira. Olha, Tainá, eu não posso dizer que naquele momento de tensão o presidente da casa se sentiu confortável de estar ali vivendo aquilo, onde você tinha uma quantidade importante de parlamentares obstruindo até a passagem, não só do presidente, mas de diversos outros deputados que queriam que a sessão fosse retomada. Mas entendo também o momento de tensão que todos estavam vivendo. Não era um dia normal na Câmara dos Deputados. Né? Se você me pergunta individualmente se eu acho que deve ter punição, eu acho que deve ter. Eu acho que deve ter porque o que aconteceu foi grave. Até para que isso não volte a acontecer. Para quem agrediu e para quem impediu a sua chegada à sua cadeira. Eu irei defender na reunião isso. Porque o que aconteceu foi realmente muito grave. Nós não podemos concordar com o que aconteceu. Né? Até porque nós temos que ser pedagógicos nessa situação. Né? Pedagógicos porque o que aconteceu realmente foi muito grave no plenário da Câmara dos Deputados. Vamos seguir um pouquinho. O senhor falou sobre acordo. Ontem ficou essa ideia nebulosa. Teve acordo ou não teve com o presidente da Câmara? O senhor já esclareceu. Não foi um acordo direto com o senhor, mas líderes próximos ao senhor, lideranças ali da direita, acordaram com os líderes de oposição fazer avançar 2 propostas, eu posso citar aqui, que são as mais emblemáticas, que é o fim do foro privilegiado e o projeto da anistia. O senhor sempre diz, isso vai ser decidido em acordo com os líderes. Está sendo decidido. Será votado, queira o senhor ou não? O que eu tenho a dizer, Tainá, é que nesses momentos de tensão sempre se colocam outros ingredientes no debate. E foi isso que a oposição tentou fazer, tentou colocar a pauta da anistia na mesa, tentou colocar a pauta do foro na mesa como uma condição para que os trabalhos fossem retomados. E eu fui muito claro em dizer, eu presidirei a sessão hoje, na quarta-feira, de qualquer forma. Eu não estou aqui para negociar a pauta. Isso aqui está muito bem explícito e colocado. Porque senão, na semana que vem, por exemplo, o PT, que tem pautas também polêmicas, como a oposição defende, iria fazer a mesma coisa. Na outra semana, o União Brasil iria fazer a mesma coisa. Estou citando aqui exemplos. Na outra semana, o Republicanos, o meu partido, poderia fazer a mesma coisa. Então, era um precedente gravíssimo que se abriria. É só ir lá, sentar na mesa e dizer que só sai quando votar a pauta que aquele partido quer. E isso não está correto, isso não é aceitável e nós não vamos permitir. Por quê? Porque se tem o colégio de líderes que é o foro adequado para se discutir e se fazer a pauta das semanas, como nós temos feito. Não é novidade que a anistia seja uma pauta importante para a oposição, porque desde que eu assumi em fevereiro, essa é a pauta que recorrentemente eles têm defendido. Essa pauta do foro
começou a se falar, mas a anistia foi a pauta que eles foram mais incisivos, digamos, em tentar votar. Inclusive, conseguiram a assinatura individual da maioria dos parlamentares da casa. Não conseguiram a assinatura dos líderes. Tem líderes sinalizando agora que podem vir, sim, a querer apoiar que se paute a anistia. E nós vamos continuar discutindo da forma como discutimos até hoje. Não haverá mudança do comportamento da presidência. A presidência tem o formato que entende ser correto trabalhar, que é o quê? Obedecendo o regimento, respeitando a maioria da casa e respeitando o colégio de líderes para que a pauta possa ser elaborada. Então vamos voltar e vamos discutir. Com certeza a oposição vai trazer a anistia, vai trazer o fim do foro, vai trazer uma série de coisas, como também os outros partidos trarão, e nós daremos o tratamento igual a todas as matérias. Eu não posso priorizar ou privilegiar uma matéria em detrimento da outra. Não cabe ao presidente fazer isso, até porque o presidente tem que ser um árbitro. O presidente muitas vezes nem vota. Então cabe a mim, nesse momento, administrar a casa. Cabe a mim administrar esses interesses e poder, de certa forma, com a autoridade da presidência, construir a pauta que venha a respeitar o sentimento da maioria do plenário. Então não tem acordo de pauta, não tem data para se votar absolutamente nada. O funcionamento da casa voltará a ser o mesmo. Terça-feira nós vamos ter reunião de líderes pela manhã para definir a pauta da semana que vem. Mas parece que o fim do foro, eu fiquei com essa impressão, ganhou mais protagonismo agora do que o PL da anistia. É muito comum a gente ouvir dos seus colegas, né, reclamações sobre o que eles consideram chantagem do Supremo Tribunal Federal, principalmente no que diz respeito a investigações sobre o mau uso das emendas parlamentares. Diante disso, muitas dessas ações estão sob a relatoria do Flávio Dino. Em muitos dos encontros entre Supremo e Parlamento, a gente ouve nos bastidores reclamações sobre Flávio Dino. Votar uma matéria dessa espécie é tentar diminuir o poder, ou sair das mãos de Flávio Dino e diminuir a ascendência do governo federal sobre o Congresso, ou a tentativa do Executivo de ter maior controle sobre o orçamento novamente? O que é que existe hoje dentro da casa? É um sentimento de incômodo com algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso é natural entre um poder e outro. Como tem decisões nossas que o Supremo não deve aprovar e que o Poder Executivo também não deve aprovar, como tem também decisões que o Poder Executivo toma que o Poder Legislativo não aprova. Isso é natural. Nós temos que ter os poderes independentes e harmônicos entre si. Só que essas interferências do Supremo tem, de certa forma, na minha avaliação, elevado um pouco esse sentimento. E acaba isso gerando uma solidariedade mútua, recíproca, do sentimento de corpo da casa, que é natural de qualquer instituição, com essas pautas que venham a representar um enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal. Principalmente no momento em que nós temos tido, infelizmente, parlamentares sendo alvos de decisões, que eu não estou aqui criticando ou concordando com essas decisões, mas isso, de certa forma, mexe um pouco, machuca um pouco o sentimento do parlamentar, que se sente muitas vezes tolhido de poder exercer o seu mandato. Esse é um sentimento hoje que tem dentro da casa e que eu, enquanto presidente, preciso sempre estar atento, ser sensível àquilo que a casa que eu represento tem como um sentimento acerca daquilo que outro poder vem cometendo. E essas pautas, elas também têm sido defendidas muito também por causa dos julgamentos que o Supremo está enfrentando ultimamente. Não é? Esse julgamento do 8 de janeiro, o julgamento do presidente Bolsonaro, faz com que esse movimento, principalmente defendido pelo PL, que é o maior partido de oposição, possa ser uma pauta recorrente na casa. E nós temos que, de certa forma, olhar esse sentimento com atenção, com preocupação e, a partir daí, tentar encontrar o que seria o caminho possível de matérias legislativas que possam fortalecer as prerrogativas parlamentares. Também é muito ruim, incomoda a casa, quando, por exemplo, nós votamos uma matéria na Câmara e no Senado, aprovamos essa matéria, e aí muitas das vezes, como aconteceu no caso do IOF, o governo decide judicializar. E aí o Supremo vem e interfere numa decisão que foi resultado de mais de 380 votos na Câmara, a unanimidade no Senado, e aí a partir daí aquela decisão ela é revista. Isso gera incômodo. Por quê? Porque
transparece que aquilo que está sendo decidido pelos legítimos representantes do povo brasileiro, que somos nós, os legisladores, essas decisões não estão sendo respeitadas. Então, por tudo isso, Tainá, nós temos esse ambiente dentro da casa. E aí leva-se sempre, nesses momentos de tensão, como tivemos essa semana, repito, com a decisão da prisão domiciliar do presidente Bolsonaro na última segunda-feira, esses temas sendo reaquecidos. E isso é preciso ser construído com muito diálogo. É preciso ter temperança, serenidade, equilíbrio, para que essas questões elas possam ser construídas da melhor maneira possível, respeitando a maioria da casa, dialogando com o próprio Senado. Temos também procurado dialogar com o próprio Supremo Tribunal Federal. Eu tenho tido uma boa relação com os ministros, que respeito, que entendo também o momento que o Supremo está vivendo. O que aconteceu no 8 de janeiro não foi simples, foi um ataque às instituições do nosso país. Não estou aqui defendendo o que aconteceu no 8 de janeiro, longe de mim. Foi uma tentativa de golpe, presidente? Eu vejo, Tainá, como um ataque às instituições do nosso país. Não acho que foi feito de forma organizada, mas foi uma grande baderna. As instituições foram atacadas, foram destruídas e isso não pode se repetir. Esse é o sentimento que eu vejo dentro da casa. Como também tenho dialogado com o Poder Executivo, mantendo essa equidistância, essa independência, mas tenho também uma boa relação com os ministros do governo, com o próprio presidente Lula, e seguirá dessa forma o nosso comportamento, sempre apostando no diálogo como a melhor forma de resolver aqueles problemas que até poucos acreditam que o diálogo resolve, como foi o caso dessa semana. Poucos apostavam que daria certo aquela nossa construção política e, ao final, eu penso que aconteceu da melhor forma possível, com os trabalhos sendo retomados, sem precisar agredir, ferir nenhum parlamentar ou nenhum daqueles que participaram do movimento que aconteceu. O senhor me deu a deixa para as próximas perguntas, a gente quer saber da relação com o governo e etc., mas não vamos sair do Supremo, não. Eu vou chamar a Luísa Martins, a nossa analista de judiciário, ela tem a próxima pergunta. Cadê, Luísa? Aí. Olá, presidente, estou aqui. Boa tarde, muito obrigada pela entrevista hoje. Boa tarde para a Tainá também e todos que estão conosco. Presidente, o senhor estava falando, que tem essa boa relação com os ministros do STF e tem mantido essa interlocução ali com os ministros da Corte. Quando o senhor estava na campanha à presidência da Câmara, o senhor chegou a visitar alguns desses ministros e os ministros saíram muito confiantes de que o senhor não iria avançar com as pautas do chamado pacote anti-STF. E aí agora, com o avanço de toda essa crise, e a volta à cena dessas pautas, limite às decisões monocráticas, mandato para ministro e até mesmo aquela outra mais polêmica sobre dar uma prerrogativa ao Congresso de suspender decisões do Supremo, queria saber qual é a sua disposição no cenário atual para pautar esses assuntos na Câmara dos Deputados. É importante destacar, Luísa, que não se pode confundir aquilo que é pauta de fortalecimento de prerrogativa parlamentar como pauta que está sendo construída contra um outro poder. Não conte com esta presidência para agredir o outro poder. Nós não temos essa intenção. Nós não queremos agredir o executivo, como também não queremos agredir o judiciário, porque entendemos que eles cumprem um papel fundamental para manter a ordem democrática do nosso país. Mas discutir sobre o fortalecimento daquilo que é importante para o exercício da atividade parlamentar, que muitas vezes essa prerrogativa ela é atacada por algumas decisões. Isso sim eu penso que pode ser mudado, como já foi mudado várias vezes. A Câmara já discutiu, por exemplo, prerrogativa de foro, a Câmara já discutiu em vários projetos de emenda constitucional e projetos de lei, relação com o Poder Judiciário. Isso é natural. Eu mesmo já participei, nesses 4 mandatos que estou aqui, de diversas votações que mudaram leis, que reformularam projetos que já haviam aprovados no passado, já mudamos a nossa Constituição e isso é o trabalho do Poder Legislativo. O que eu penso é que nesse debate, nesse diálogo interno que nós temos que ter, é que defendamos sim o fortalecimento do Poder Legislativo, defendamos sim o nosso protagonismo, mas que isso não venha a interferir na ordem democrática da independência e da harmonia entre os poderes. É isso que o Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados, deve fazer e é esse debate equilibrado que nós vamos defender que sempre possa ser feito, repito, sem buscar agredir ou prejudicar qualquer prerrogativa de outros poderes, como também nós não queremos que as nossas prerrogativas deixem de ser respeitadas. Presidente, voltando ainda ali nas negociações, tem uma figura oculta nessas negociações, mas que ganhou muito destaque.
que foi o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O senhor pediu ajuda do ex-presidente para tentar desobstruir o plenário da Câmara dos Deputados. O senhor considera que foi decisiva a participação dele? De alguma forma, enfraqueceu o seu papel nessas negociações? Olha, Tainá, primeiro dizer que eu tenho visto pela imprensa uma série de matérias trazendo ali a participação do ex-presidente Arthur nessa construção. Aí ele não apareceu muito ali na hora, desse possível foi sabido. Acordo que nós fizemos lá para que a normalidade fosse retomada, e tem algumas matérias que não retratam fielmente a verdade quando coloca essa condicionante de pautas. O que eu quero dizer é que todo e qualquer parlamentar que se preocupa com a imagem do parlamento, que se preocupa com aquilo que para nós foi muito difícil, não é, ver o plenário tomado, todo e qualquer parlamentar que se preocupa com isso procurou ajudar. E o papel do ex-presidente Arthur foi esse. Eu tenho uma relação muito boa com o ex-presidente Arthur, eu fui apoiado pelo ex-presidente Arthur para chegar à presidência da Câmara, e ele, assim como outros líderes, fizeram ali um papel de diálogo. Por exemplo, o deputado Dr. Luizinho ajudou bastante, o deputado Isnaldo Bulhões ajudou bastante, o deputado Elmar Nascimento ajudou bastante, o deputado Altineu ajudou bastante, o deputado Nicolas ajudou bastante, o deputado Lindbergh ajudou bastante, o deputado Renildo Calheiros ajudou bastante. Então tivemos ali muitos bombeiros que procuraram ao longo do dia da quarta-feira, ajudar na normalidade, na retomada da normalidade dos trabalhos. E eu não tenho nenhum tipo de problema com isso, porque, primeiro, eu não sou o presidente de uma casa que só o presidente tem que ter protagonismo. Zero problema com isso. Eu tenho o meu estilo próprio, eu sei o que é que eu represento, não existe presidente mais forte ou mais fraco do que outro, porque o regimento é o mesmo, os tempos são diferentes, os desafios são outros. Então eu penso que o momento é de serenidade, é de tranquilidade, e eu só tenho a agradecer a todos que procuraram ajudar para resolver esse problema nunca antes visto na história da Câmara dos Deputados. Nós estamos vivendo um momento realmente atípico, e o que aconteceu no plenário da Câmara, também no plenário do Senado, foi um episódio triste, mas penso que, do ponto de vista que nós procuramos resolver na Câmara, encontramos a melhor solução possível para terminarmos a semana com a Câmara retomando a sua normalidade, e a partir de agora, bola para frente, e vamos tratar dos temas que interessam ao Brasil. Direto de São Paulo, Clarissa Oliveira. Muito boa tarde para o senhor, presidente. Muito obrigada pela participação aqui no Bastidores, por essa entrevista. Presidente, 25 anos aí que eu já estou nessa lida. Já vi movimento social invadir plenário no Congresso, já vi briga, já vi gente se estapeando, já vi um monte de coisa ali. Mas o que eu nunca tinha visto era os próprios deputados fazendo o que parece ali, a meu ver, foi um sequestro das mesas diretoras, em nome de uma pauta que nem sequer é uma pauta que genericamente é de interesse da sociedade. A gente está falando de uma ação para beneficiar uma pessoa que não é parlamentar, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em benefício também de um grupo político muito específico. Eu gostaria de uma avaliação do senhor a respeito de como parlamentares estão capitaneando essa campanha, inclusive esse tarifaço junto aos Estados Unidos, a figura do deputado Eduardo Bolsonaro, que é um parlamentar, que simplesmente se afastou do seu mandato, tirou uma licença, chegou a se discutir até nomeação nos estados para que ele pudesse preservar o mandato sem trabalhar na Câmara dos Deputados. Eu queria uma avaliação do senhor em relação à forma como a oposição aí ao governo do presidente Lula, esse grupo político, está utilizando a estrutura do Congresso nessa agenda que eu diria que é uma agenda particular. Olha, eu não tenho a menor dúvida que a oposição extrapolou tudo aquilo que poderia ser o limite do razoável com esse movimento dessa semana. Essa é uma avaliação, penso eu, do sentimento majoritário, inclusive da casa. E isso foi dito aos líderes lá do movimento que havia, da parte deles, um tremendo excesso em buscar, através da força, impedir que as casas pudessem funcionar. Eu penso até que isso, do ponto de vista legal e do ponto de vista político na casa, até
atrapalha as possíveis pautas que outros partidos de centro-direita poderiam ajudar, porque não concordam com o formato daquilo que foi feito, daquilo que foi realizado durante essa semana. É o que eu disse aqui na entrevista e você vem a corroborar comigo. Não era um movimento externo da casa, dentro da casa, era um movimento interno de parlamentares, que nunca havia sido realizado antes, nunca tinha se visto um movimento feito dessa forma. Então, o que aconteceu foi muito grave. E é por isso que eu vi até algumas matérias que defenderam, não, era para ter tirado com a força policial e tal. Talvez se eu tivesse feito isso, eu estaria aqui sendo criticado porque um parlamentar ou uma parlamentar foi agredido ou agredida. Tínhamos lá uma parlamentar com uma criança nos braços. Como é que você coloca a força física para retirar uma parlamentar que tem a legitimidade do seu mandato? Então, essa presidência sempre se portará com muita serenidade e com muito equilíbrio. Então, eu penso que a ordem foi restabelecida, sem precisar agredir ninguém, sem precisar, de certa forma, se exceder. E eu penso que essa construção, ela fortalece o debate democrático, ela fortalece aquilo que deve sempre ser o norte de quem se presta e se honra a estar na Câmara dos Deputados para representar a população, porque definitivamente o que eu penso que a população brasileira espera dos parlamentares é que haja, assim, o debate, a divergência nas ideias, mas sem nunca partir para um movimento que venha a desrespeitar o nosso regimento, a nossa Constituição e o exercício parlamentar da forma correta que tem que ser feita. Presidente, Clarissa citou Eduardo Bolsonaro. Está lá o deputado nos Estados Unidos atuando por sanções junto ao governo americano, comemorando quando essas sanções são viabilizadas. Já chegou por mais de uma ocasião a ameaçá-lo também de ser sancionado, disse isso abertamente que trabalhava nesse sentido. O senhor defende que ele seja cassado? Há ainda algumas alternativas sendo pensadas pelo entorno dele, de alteração no regimento, de projetos que possam beneficiá-lo para que ele consiga terminar o mandato nos Estados Unidos. É possível? Primeiro, não há previsão regimental do exercício do mandato à distância. Nós tivemos a única vez na história isso sendo permitido na época da pandemia, porque os parlamentares não conseguiam vir a Brasília para o exercício parlamentar. Agora nós não temos esse caso de saúde pública que justificou aquela época. Então não há previsão legal para o exercício à distância do mandato, até porque as sessões são presenciais, a presença é física aqui no parlamento semanalmente, e o deputado Eduardo Bolsonaro, quando optou a ir aos Estados Unidos, ele sabia dos riscos que estava correndo e ele foi para lá com um objetivo. Tem feito esse objetivo, eu tenho discordado de muitas coisas que ele tem feito, que ele tem dito, quero aqui registrar, mas que não tratarei o deputado Eduardo Bolsonaro diferente dos outros parlamentares, nem para privilegiar, nem para prejudicar. O meu tratamento tem que ser igual. Então não existe para mim mais ou menos deputado. Existem os deputados que são iguais perante o regimento e todos serão tratados da mesma forma, assim como faremos com o deputado Eduardo Bolsonaro. Ele será levado ao Conselho de Ética? Cabe aos partidos e aos parlamentares fazerem representações. Já tem as representações. Não cabe à presidência. Nós vamos dar o tratamento regimental que o nosso regimento prevê e que o Conselho e os órgãos responsáveis da Casa possam fazer as apurações e decidir sobre o futuro de qualquer parlamentar. Voltando um pouco sobre a anistia, sei que o senhor já se debruçou sobre esse assunto, mas a gente vinha acompanhando no bastidor e havia uma informação ali antes dessa situação com o tarifaço, de que o senhor estava negociando um texto junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com um aconselhamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse texto ele estava sendo viabilizado. Quais eram os termos? É uma proposta que pode caminhar a partir de agora, mesmo com Jair Bolsonaro nessa condição? Tainá, o que eu vejo é que, assim, tem um sentimento na casa de que até essas assinaturas foram colocadas acerca do projeto da anistia, que as pessoas não concordam com penas exageradas que foram dadas por crimes não tão graves e que pessoas até hoje estão aí condenadas, alguns cumprindo pena ainda, né, por condenações que tiveram cumulatividade de penas. E aí, a partir da polêmica do tema, se começou a discutir alternativas, porque eu também noto que há
dentro da casa um certo receio de se fazer uma anistia ampla, geral e restrita, porque tem aí relatos, não é, de assuntos que estão sendo já apurados pelo Supremo de planejamento para matar pessoas, para ataque terrorista. Então, eu não vejo que os parlamentares têm interesse de anistiar essas pessoas que fizeram isso. Não acho que esse seja um sentimento da casa, né? O sentimento da casa é muito mais de sensibilidade às pessoas mais humildes, aquelas pessoas que participaram do movimento e não cometeram, digamos, delitos tão graves, delitos tão pesados e receberam penas... que não depredaram. Que receberam penas elevadas. E que, assim, se puder haver, do ponto de vista legislativo, uma alternativa a isso, eu penso que é uma alternativa talvez que atenda a maioria da casa. Mas, repito, essa construção, ela tem que ser feita no âmbito ali do colégio de líderes, daqueles atores que têm interesse em votar a matéria, para que isso possa ser levado ao plenário. Eu vejo também com muita sensibilidade esses temas para que a casa não possa ser complacente com o que aconteceu. Essa é uma preocupação que, enquanto presidente, nós temos, porque o que aconteceu, eu repito, foi muito grave. E isso tem que ser dialogado, eu penso, entre a Câmara e o Senado, tem que haver um sentimento de unidade naquilo que vai ser feito e conversar também com o próprio Poder Executivo, com os partidos da base aliada do governo, com o próprio Poder Judiciário, para que possamos retomar a paz institucional. Nós sabemos que isso cada vez vai ficando mais difícil com a proximidade das eleições, mas nós não podemos deixar de tentar. Esse tem que ser um papel do presidente, colocar as questões no devido lugar para que o funcionamento do país não seja prejudicado. Nós temos temas importantíssimos que podem ser tratados no plenário da Câmara e no plenário do Senado, temas como a segurança pública, educação, saúde, infraestrutura, debater agora esse desafio internacional que nós temos, discutir e defender a nossa soberania, a nossa economia diante dessas decisões do governo americano. Então, tudo isso pode estar sendo tratado como ingrediente, e aí como prioridade, desculpe, esse ingrediente da discussão da anistia de outras pautas acaba ali tirando um pouco o foco daquilo que poderíamos estar priorizando em favor do país, mas repito, nós vamos dar o tratamento igualitário a todas as matérias com o equilíbrio que é fundamental para que a presidência possa ser bem exercida. Rapidamente, a Luísa vai perguntar. A anistia ampla, geral e restrita que alcance o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem chance? Não, eu não estou dizendo que não tem chance, Tainá. Eu não posso aqui dizer e afirmar qual é o sentimento dos partidos. O que eu estou dizendo é que, por exemplo, crimes graves lá, como planejar a morte de alguém, eu não acho que a Câmara tenha ambiente para anistiar isso. Não vejo esse ambiente. Não estou dizendo aqui que será contra ou a favor esse ou aquele investigado. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é fazendo uma avaliação minha, pessoal, de que esses crimes mais graves, não vejo até aqueles deputados que assinaram a anistia concordando com isso. Mas há um sentimento de sensibilidade para as pessoas, digamos, mais humildes, as pessoas que não tiveram esse papel central no que aconteceu no 8 de janeiro, elas também não recebam penas tão exageradas. É esse que eu penso que é o sentimento médio da casa, das pessoas, dos parlamentares com quem eu converso. Então, a partir daí, pode-se encontrar uma solução legislativa? Temos que aguardar as próximas semanas. Como eu disse, nós continuaremos a realizar as sessões da mesma forma, as reuniões de líderes da mesma forma, para que esse e tantos outros temas importantes possam ser tratados ali no âmbito e no foro adequado, que é o Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados. A nossa decana tem mais uma pergunta. Luísa. Presidente, eu queria voltar um pouquinho na questão do IOF e fazer um 2 em 1 aqui de perguntas. O senhor disse que manifestou aí que se sentiu um pouco incomodado devido à ação da Advocacia Geral da União contra, né, o projeto de decreto legislativo que suspendeu o decreto do governo. Mas o PL, né, que é um partido com representação ampla na Câmara dos Deputados, foi o primeiro a judicializar essa questão. Primeiro, queria saber se aquela ideia de limitar, né, restringir que partidos políticos possam acionar o Supremo, se o senhor concorda com essa possibilidade e se essa é uma proposta que também pode avançar aí na sua gestão. E, em segundo lugar, as
agora que o governo tem à disposição, né, o IOF e também os recursos do leilão do petróleo, como fica aquela MP, né, que previa uma isenção do IR para LCI, LCA, se essas medidas agora podem ser deixadas de lado pela Câmara dos Deputados. Luísa, não tem nada que incomode mais o parlamento do que você ter uma matéria amplamente aprovada na Câmara, amplamente aprovada no Senado, muitas das vezes sancionada pelo presidente da República e às vezes um partido com uma representatividade pequena aciona o Supremo Tribunal Federal e um ministro, através de uma decisão monocrática, desfaz essa decisão de dois poderes. Isso, na verdade, incomoda bastante, penso eu, não só o legislativo, mas também o poder executivo e a população brasileira, porque há aí, na verdade, um desequilíbrio na minha avaliação, até de respeito a essa independência e da harmonia entre os poderes. E essas questões, elas têm sido, infelizmente, recorrentes, né, nos últimos anos, naquilo que nós temos visto nessa relação entre os poderes. Então, isso leva a se discutir ali critérios para que se tenha a condição de provocar o Supremo, porque nós temos visto, e eu não estou aqui defendendo, Luísa, a posição contrária só quando o governo judicializa uma decisão que a Câmara e o Senado tomaram acerca de um assunto. Quando um partido judicializa, seja ele da oposição, seja ele do governo, seja ele um partido de centro, também nos incomoda. Eu, certa vez, numa reunião de líderes, eu cheguei a dizer que você tem sempre alguém reclamando da interferência do judiciário nas nossas decisões, mas quando a decisão é a favor daquilo que a gente concorda, a gente não reclama da decisão. E foi isso que nos trouxe até aqui. Então você tem, às vezes, por exemplo, o PL reclamando da interferência do Supremo na decisão do IOF. Mas se o PL, que entrou na Justiça para que o Supremo suspendesse a decisão do governo, a decisão tivesse sido favorável, talvez o PL não estivesse reclamando dessa interferência. Estou aqui dando um exemplo, porque eu disse isso para todos os partidos. Então foi isso que nos trouxe até aqui. Os partidos também provocando o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário pudesse interferir numa decisão que aquele partido momentaneamente não concordou. É por isso que essa discussão acerca dos critérios para se provocar o Poder Judiciário, ela tem que ser feita, porque senão nós vamos estar votando matérias todas as semanas, mas a partir daí, quando se cria aquilo que deveria ser uma exceção, uma regra, o Supremo definindo pelo Poder Legislativo o que deve ou não ser projeto de lei aprovado. Isso, inclusive, coloca o Supremo acima do Poder Executivo. Mas temos que lembrar que sempre são também os partidos e instituições que provocam o Supremo para que ele possa decidir. Isso já foi fruto de várias conversas nossas com ministros do Supremo. Eles chegam a dizer, vocês reclamam que nós estamos interferindo, mas nós somos provocados muitas vezes por vocês próprios. São partidos políticos, são parlamentares que nos provocam. Então eu penso que esse ordenamento precisa ser refeito para que a partir daí o Supremo possa exercer o seu papel, o Legislativo o seu papel, o Executivo o seu papel, e quando um ou outro se exceder, fazer ali aquilo que deve ser ao final o arbítrio para garantir a normalidade institucional e o respeito à nossa Constituição, principalmente, sendo garantido. Eu convido a nossa Clarice Oliveira a fazer... Quer complementar, Luísa, rapidamente? É só porque o presidente faltou responder a outra pergunta sobre a MP 1303, Sim, como que fica agora? A MP, a comissão, ela foi instalada. Nós indicamos o relator, o deputado do PT, Carlos Aratini. O Senado Federal indicou o senador Renan Calheiros para presidir essa comissão mista e a comissão agora vai realizar o seu trabalho, Luísa. Vamos aguardar o que será o relatório e ela receberá de nós o tratamento regimental que temos dado às medidas provisórias. A Clarice Oliveira agora tem a próxima pergunta, direto de São Paulo. Contigo, Clarissa. Obrigada, Tainá. Presidente, o senhor, aqui ao longo da nossa conversa, falou sobre como não há ali uma contrapartida entre o fim daquele motim, né? Pelo menos eu entendo assim, e a discussão da anistia, são questões a serem tratadas separadamente, pelo que a gente consegue perceber. Mas o senhor também legitimou aí as conversas que o presidente da Câmara, Lira, teve aí ao longo dos últimos dias. O que chega para a gente é que parte dessas conversas aponta na direção de uma negociação
que teria por objetivo blindar os próprios parlamentares, ou seja, aproveita-se essa crise para discutir propostas que ajudem a tirar investigações de parlamentares do Supremo Tribunal Federal por meio da mudança sobre o foro privilegiado, fala-se em demandar aval do Congresso Nacional para investigar parlamentares. Todas questões que acabam remetendo àquela ideia de que parlamentares estão tentando escapar ou pelo menos desviar, de certa forma, de investigações que passem pelo Supremo Tribunal Federal. Gostaria de uma avaliação do senhor sobre a leitura de que teria havido um esforço dos parlamentares para se blindarem, aproveitando aquela confusão que aconteceu na quarta-feira. Importante dizer que essas matérias, elas são discutidas constantemente dentro da Câmara dos Deputados. Nós somos uma casa muito plural. É natural que todo tipo de projeto de lei, de projeto de emenda à Constituição, seja tratado no âmbito das bancadas, sejam elas bancadas partidárias, bancadas regionais, bancadas estaduais. Em momentos de tensão, esses assuntos, né, que são assuntos que têm e representam esse sentimento de incômodo com uma interferência do Supremo em algumas ações do Parlamento, acabam tendo, nesse momento, o sentimento se exacerbando e aproveitando muitas vezes essas ocasiões para se trazer de volta à mesa essas discussões. O que eu estou aqui dizendo e respaldando e defendendo é que o Parlamento possa, agora com a normalidade retomada, debater essas e tantas outras matérias que forem de interesses dos partidos. Colocar isso no colo do ex-presidente Arthur, como que ele tenha patrocinado um acordo nesse sentido, primeiro, eu não acredito que isso seja verdade. Segundo, os líderes partidários é quem, ao final, farão essa discussão e trarão para a mesa do colégio esses pontos que precisarão concordar, ter a concordância, melhor dizendo, da maioria dos líderes que representam a maioria da casa, para depois disso se avaliar a pauta, se avaliar o trâmite legislativo dessas e de outras tantas matérias que nós vamos com certeza tratar nos próximos dias. Então, nós temos muita tranquilidade nessa condução, mas uma coisa que nós vamos sempre defender é o fortalecimento das prerrogativas parlamentares. A Câmara dos Deputados é uma casa que representa a vontade do povo brasileiro. A Câmara dos Deputados é uma casa plural, é uma casa que chega muitas vezes aonde outros poderes e outras casas legislativas não conseguem chegar pela nossa pluralidade, pela nossa formação, que é uma formação abrangente. Então esse sentimento ele tem que ser respeitado e tudo aquilo que pudermos fazer para fortalecer o exercício da atividade parlamentar, um exercício obedecendo à nossa Constituição, um exercício que venha a trazer garantias para que o parlamentar possa produzir positivamente em favor da base que ele representa, em favor do Estado que ele representa, contará com o nosso apoio, contará com a nossa defesa sempre. Mas, presidente, eu sei que o senhor tem compromisso. Clarice, a gente precisa seguir. A gente precisa seguir, eu preciso te perguntar uma coisa objetiva. A assessoria do presidente já está pedindo para a gente finalizar a entrevista por conta do horário e dos compromissos. Rapidamente, como é que ficou a relação com o presidente Lula? A gente ouviu muito que ele ficou frustrado, chateado sobre o IOF. Vocês voltaram a se falar? Teve algum encontro? Ele prestou algum gesto de solidariedade diante desse motim na Câmara dos Deputados? E mais, no mesmo dia em que o IOF foi revitalizado pelo Supremo Tribunal Federal, ele vetou o aumento no número de deputados. A Câmara vai rever o veto presidencial? Primeiro eu quero registrar, Tainá, do respeito que eu tenho pelo presidente Lula. A nossa relação, ela sempre foi, desde que me tornei candidato e que me elegi, uma relação de muito respeito e essa relação da nossa parte continua da mesma forma. Nós temos gratidão ao apoio do PT, gratidão ao apoio do presidente na nossa eleição. Nós jamais vamos usar a presidência da Câmara para prejudicar o governo. Agora, o que existe muitas das vezes é uma discordância nas matérias. Por exemplo, no mesmo dia que nós decidimos votar o PDL, que suspendeu a decisão do IOF,
nós aprovamos 3 outras matérias importantíssimas para o governo. Aprovamos o consignado, o empréstimo consignado para as pessoas que têm carteira de trabalho, chamado consignado do privado. Aprovamos a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, inclusive que o Senado votou essa semana, nós votamos no mesmo dia dessa questão do PDL, e aprovamos uma outra matéria que permitiu 15 bilhões de reais em investimento em habitação e mais 15 bilhões de reais, entre 15 e 20 bilhões de reais do excedente de petróleo para ajudar o Ministério da Fazenda no equilíbrio das contas. Então, quem vota 3 matérias de interesse do governo, que são matérias importantes para o Brasil, no mesmo dia que discorda de um outro ponto que o governo decidiu, que foi o aumento de impostos através do IOF, não é quem quer prejudicar, não é quem quer, de certa forma, ali usar da presidência da Câmara para prejudicar o país. Jamais farei isso. Então, a minha relação, ela continua da mesma forma que sempre foi, respeitosa, colaborativa. Tenho conversado muito com os ministros, né? Tenho falado constantemente com atores importantes do governo, porque a pauta da Câmara ela é muito dinâmica. Então, eu costumo dizer que nós não devemos, muitas das vezes em nossa vida, olhar apenas a fotografia do momento. Acho que o governo, quando olha só a fotografia ali do momento do IOF, erra um pouco. Acho que tem que olhar o filme, aquilo que tanto a Câmara como o Senado, através da presidência do senador Davi, nós temos procurado colaborar com as matérias de interesse do país. Então, eu tenho plena convicção que essa relação ela vai seguir sendo respeitosa. Tem também decisões do governo que nós não concordamos e eu respeito da mesma forma que o presidente tem que respeitar o poder legislativo quando diverge de uma decisão que ele também toma. Com relação ao projeto dos deputados, isso deverá ser avaliado pelo senador Davi, que é quem preside o Congresso Nacional e pauta a questão dos vetos. Essa foi uma matéria aprovada por maioria absoluta na Câmara e no Senado, que o presidente decidiu vetar e que nós respeitamos. Por quê? Porque é um direito também do presidente discordar de toda e qualquer matéria que o Legislativo aprova. E aí, no momento certo, irá ser feita uma avaliação, penso eu, com os líderes da Câmara, os líderes do Senado, juntamente com o senador Davi, para decidir quando esse veto deverá ser pautado, e aí a sua análise será feita e a vontade soberana da maioria dos plenários das casas deverá ser respeitada. Presidente, obrigada. Preciso liberar o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Ele tem uma série de reuniões. Peço desculpas à nossa analista Clarissa Oliveira, não conseguimos concluir aqui, mas foi uma conversa muito esclarecedora e necessária, presidente. Obrigada pelo seu tempo dedicado ao Bastidores CNN. Quero lhe agradecer, Tainá, pelo convite, agradecer a Clarissa, agradecer a Luísa, que participaram com a gente da entrevista, agradecer também ao Daniel aqui, que sempre nos recebe tão bem na CNN. E seguimos sempre à disposição, espero voltar mais vezes para debatermos os temas de interesse do nosso país. O espaço está aberto, um bom trabalho.